Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é domingo, 26 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o seu domingo e de seus familiares sejam repletos de vitórias, de confiança, de fé e de saúde. E, acima de tudo, amor em seus corações. Igualmente para mim. E que nós possamos dizer assim: Cristo Jesus morreu por mim e agora eu vivo por ele. Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Hoje aqui nós vamos fazer um resumo da vida de Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus que se desvia do mal. Então vamos lá, acompanhe comigo a partir do capítulo 1, começamos assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e se desviava do mal, certo? Nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. Este homem, ele era um homem muito rico, o homem mais rico ali do Oriente, na sua época, certo? Fala que ele possuía muitos camelos, muito bois, né? Ele tinha uma grande equipe de funcionários que trabalhava para ele, certo? E fala também que seus filhos, né? Seus 7 filhos, ele tinha 7 filhos, né? Nasceram-se 7 filhos e 3 filhas, quer dizer, tinha 10 filhos no total. E seus filhos costumavam se reunir, fazer um banquete, né? E ali eles bebiam vinho e festejavam. E Jó depois chamava os seus filhos e as filhas, certo? E orava a Deus pelos seus filhos, certo? Nós, pais, temos que orar e abençoar os nossos filhos. Jó dizia, talvez eles tenham blasfemado contra Deus. Então Jó orava pelos seus 10 filhos. Lembrando que eram 7 homens e 3 mulheres, né? Nasceram-lhe 7 filhos, né? E 3 filhas, então 10 filhos, certo? Então Jó, ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Amém? Aí aqui no versículo 6 já começa a mudar o rumo da história da vida de Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 6. Acompanhe comigo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, sabe quem? Satanás entre eles, certo? Então Deus faz uma pergunta para Satanás, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? De onde você vem? Certo? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear e de passear pela terra. Muitos anos atrás, os cientistas descobriram que a Terra era redonda, certo? Mas aqui no livro de Jó, né, já diz, né, ao Senhor, Satanás disse, de rodear e passear pela terra. Então, a Bíblia já afirmava, desde essa época, que a Terra é redonda. Mais tarde, os cientistas descobriram o que a Bíblia já fala há milhares de anos, certo? Veja bem, meus irmãos. Aí então o Senhor faz um desafio a Satanás. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra como ele, semelhante a ele, né? Homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal, certo?
Então agora, aqui vem então a resposta de Satanás a Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Certo? E ele continua: acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Quero explicar para vocês. A Bíblia diz assim: acaso não o cercaste de sebe? Sebe é uma cerca ou uma barreira protetora, tá? A Bíblia chama de seba. Então é isso, certo? Versículo 11. Satanás dizendo para Deus, ó: então estende a mão sobre Jó, tira tudo quanto ele tem, certo? E verás se ele não blasfema contra a tua face. Satanás aqui também desafiando a Deus na pessoa de Jó. Tira tudo que ele tem, ele é milionário, ele é rico. Tira tudo que ele tem. Eu quero ver se ele ainda continua sendo um servo fiel, reto e temente a Deus. Aí vem a resposta do Senhor. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele, não estenda a mão. E Satanás então saiu da presença do Senhor. Certo? Então aqui começa então o martírio de Jó. Certo? As aflições e a paciência de Jó. Não tem um ditado que diz assim, a paciência de Jó? Pois então, versículo 13. Sucedeu um dia que seus filhos e filhas comiam, e bebiam na casa do irmão primogênito. Então, como eu disse lá no começo, ele se reunia na casa dos irmãos, cada tempo na casa de um, dessa vez na casa do primogênito, E ali eles se banqueteavam, eles comiam, eles bebiam, e depois Jó, então, vinha e orava a Deus, intercedendo pelos seus filhos, certo? Mas então vamos lá. Chega-se um mensageiro e diz para Jó: mataram aos servos a fio da espada, só sobrou eu para trazer a boa nova. Puxa vida, hein? Chega outro mensageiro e diz assim: Deus fez cair fogo do céu e queimou as ovelhas, os servos e consumiu tudo. Só eu que escapei para lhe trazer esta mensagem. Certo? De repente chega outro mensageiro e diz assim: olha, um bando de caldeus, deram os camelos, levaram, mataram os servos a fio da espada. Roubaram seus carneiros e mataram os servos. Só sobrou eu, Jó, vivo, para trazer a notícia a você. Imagina como esse Jó, como esse servo de Deus, ficou o seu coração, certo? Perdendo tudo, certo? Mas aí chega uma notícia mais triste ainda, certo? Também este falava quando ainda veio outro e disse: estando os teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, versículo 18. Vamos para o 19. Eis que levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei para trazer a notícia. Então veja bem, meus irmãos. Olha o que aconteceu na vida deste homem, servo de Deus, homem temente, que se desviava do mal. Morreu seus animais, mataram seus servos, roubaram os seus camelos, seus bois. Até aí tudo bem. Já foi uma grande perda, lógico. Foram vidas, seus servos também morreram. Mas daí chega o mensageiro e diz a ele, o Senhor fez cair fogo do céu, a casa desabou e todos os seus filhos morreram, Seus 7 filhos e as suas 3 filhas morreram, certo?
Veja bem, meus irmãos, versículo 19 diz assim. É isso aí, não, versículo 19. Eis que levantou um grande vento, né? Caiu a casa e morreram todos, né? Aí o versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Adorou quem? Adorou Deus, né? Seu grande Deus. Tudo isso aconteceu na vida de Jó. E Jó cai em terra, de joelhos, e adora o Senhor, né? O Criador dos céus, da terra e do mar. Será que se fosse nós, trazendo para nós hoje, nós teríamos a mesma fé e a paciência de Jó? Acredito eu que não. Certo? Falando por mim. Certo? Versículo 21. Jó dizendo: E disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, certo? E nu voltarei, certo? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma. Certo? A gente está fazendo só um resumo. Depois, se vocês quiserem, peguem as suas Bíblias e lê a história da vida de Jó. Seus amigos o abandonaram, certo? E ainda acusava Jó por tudo que estava acontecendo na vida dele. E até a sua mulher, certo, ficou contra Jó. Então vamos lá. Agora a gente vai pular para o capítulo 2. Jó capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Meus irmãos, isso é forte, hein? Isso é forte. Vou ler novamente. Jó capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Você já pensou, você e eu, ouvirmos isso de nossas esposas, a mulher a qual amamos? Mas com Jó aconteceu. Mas o versículo 10, Jó, então, ele dá a resposta à sua mulher. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, né? Com tudo isso, Jó não blasfemou e não pecou contra Deus. Vamos adiantar um pouquinho. Do capítulo 2, vamos pular para o capítulo 19. Capítulo 19, versículo 25. Olha o que Jó disse aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Versículo 26. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Olha a fé deste homem, irmãos. Versículo 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão, e não outros, né? De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Certo? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha a fé deste homem, meus irmãos. Será que nós teríamos essa mesma fé de Jó? Agora então a gente vai para o capítulo 42. A vitória e a restituição na vida de Jó, certo? Deus muda a sorte de Jó, cura suas feridas, né? E coloca em uma posição muito superior à posição inicial, certo? Sem falar que o corpo de Jó, né, se encheu de chagas. Ele pegava ali um caco de telha para raspar a sua pele.
seus amigos abandonaram, sua esposa chega e diz para ele: amaldiçoa seu Deus e morre. Olha que tempestade caiu sobre a cabeça de Jó. Mas Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas uma coisa ele não perdeu: a fé em Deus. Isso jamais Jó perdeu. A fé em Deus. Certo? Então vamos lá. Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o seu Senhor o acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto possuías. Veja bem, seus amigos haviam lhe abandonado, certo? Mas aqui diz que Jó orava pelos seus amigos, né? A virada acontece quando Jó perdoa e ora por quem o criticou, né? Deus inicia a restituição, dando em dobro tudo o que ele possuía. Amém? Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, os seus parentes, né? E todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, dele, né? E o consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado, entre aspas, certo? O Senhor não enviou, o Senhor permitiu que isto acontecesse. Muitas vezes o Senhor também nos prova, permitindo que nós também para que nós também, né, muitas vezes passamos por grande sofrimento, muito menos do que Jó, né? Mas não é que Deus enviou mal na minha vida, na sua vida, e nem Deus enviou mal na vida de Jó. Deus apenas o provou, certo? E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um presente de ouro. Então ali Jó começa a se reabilitar, né? A restauração social, os amigos e familiares, né, que o haviam abandonado, certo? Na doença, voltam a apoiá-lo, certo? E a celebrá-lo, certo? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, certo? E muitas juntas de bois e jumentas, certo? Aí então a vitória financeira, o texto detalha a riqueza que representa matematicamente o dobro do que Jó possuía, certo? E novamente, também ele teve 7 filhos e 3 filhas. Morreram então seus 7 filhos e as suas 3 filhas. Então aqui novamente Deus dá a ele mais 7 filhos e mais 3 filhas, certo? A restauração familiar, e recebe o mesmo número de filhos que havia perdido, né? Recomeçando a sua linhagem, né? Então aqui o versículo 14 diz assim: e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuc. Então aqui menciona o nome das 3 filhas, mas o nome dos 7 filhos a Bíblia ela não menciona, certo? Os nomes das filhas significam beleza, perfume, abundância, simbolizando a nova fase e alegria na casa de Jó. Amém? Versículo 15. Em toda a terra não se acharam mulheres, né, tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre elas e seus irmãos. Veja bem, aqui a demonstração de grande prosperidade e justiça, certo? Jó divide os seus bens com seus filhos, né? Isso era raro na cultura daquela época. Os filhos recebiam herança quando os pais morriam.
Mas aqui, Jó dividiu já a sua herança em vida para os seus filhos, certo? Estamos chegando ao final do relato. Versículo 16. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Amém, irmãos? Que fé, hein? Vou ler de novo. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Vitória em longevidade de vida. Amém? Jó vive o suficiente para ver a descendência crescer forte e segura. Amém? E o versículo 17 diz assim: então morreu Jó velho, fartos de dias. Conclusão da vida de Jó, certo? Ele não morre na miséria ou na amargura, mas realizado, completo e vitorioso em Cristo Jesus. E que nós possamos dizer como Jó disse aqui. Jó disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então veja bem, meus irmãos, Jó, ele passou por grande provação na sua vida, mas grande provação mesmo. Provações, né? No plural. Mas ele não pecou, ele não blasfemou contra o grande Deus. A ponto da sua esposa chegar e dizer a ele: amaldiçoa seu Deus e morre. E ele chamou sua esposa de doida. Você está doida? Certo? Jamais Jó abriu a boca para blasfemar contra Deus. Ele recebeu tudo de Deus, de joelhos dobrados, orando. Então, quero dizer para vocês que a história de Jó, a gente conclui assim: fé. Simplesmente fé. Deus não nos prometeu que nesse mundo nós não passaríamos por aflições, mas Ele nos promete. Ele nos prometeu e promete que estará conosco em todas as nossas aflições, nas nossas provações. Que Ele jamais deixará que nós possamos ser derrotados pelo inimigo, por Satanás, porque ele está nesse mundo aqui para roubar, matar e destruir, certo? Porque Satanás sabe que os seus dias estão contados, certo? Então que vocês possam ter entendido a história de Jó, que possamos trazer essa história de exemplo para as nossas vidas, amém? Oramos a Deus. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, louvado, honrado, glorificado e santificado sejas o teu santo e poderoso nome para sempre. Lhe agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Shalom! Mas vamos dizer assim também: a voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém, meus irmãos? Digam aí então: Shalom!